Mais um vídeo aqui para vocês do canal do YouTube. Ainda que a gente está em ritmo de final de ano, não ficamos de férias. Você que é gestor, esquece agora de férias, cara. Tira um dia, 2 dias, 4 dias para descansar, mas hoje com as ferramentas e tecnologias você consegue manter o seu negócio em tempo real, né? Através de e-mail, celular, enfim. E nós estamos nesse período, porém estamos monitorando tudo aí à distância, mas tivemos uma equipe pequena de plantão e eu quero falar sobre isso, né? Esse é o tema do vídeo de hoje. Quero falar sobre como manter uma equipe motivada. Toda empresa, toda gestão que você vai fazer, ainda que você ainda não tenha uma empresa do tamanho com muitos colaboradores, uma hora você vai ter que expandir isso. E ter muitos colaboradores, eu acredito, pessoal, de verdade, que o mais complicado em qualquer negócio, na escalada de um negócio, é você trazer pessoas e essas pessoas estarem no mesmo espírito que você de alavancagem para conseguir construir algo maior. Esse é o mais difícil. Empresa não é feito de CNPJ. CNPJ é só um número burocrático que está na receita, né? Empresas são feitas de pessoas. E se você tem uma equipe que não esteja motivada, nada dá certo. Então o tema desse vídeo de hoje é sobre como manter uma equipe motivada. Óbvio que a primeira questão é você pagar um salário, né, digno para a função. Se você estiver pagando o salário muito abaixo do que o mercado paga, você não tem como justificar, você não vai ter pessoas de qualidade ali. Agora, uma coisa que motiva muito os seus colaboradores são os benefícios. Então, no nosso caso, por exemplo, a convenção nossa, né, da construção civil não exige que eu dê, por exemplo, convênio. A convenção exige que eu dê apenas, que a gente proporcione aos funcionários apenas o vale de alimentação. E nós fazemos muito mais que isso. Nós damos vale refeição, nós damos a cesta básica. E esse ano eu consegui implementar o convênio. E mais do que isso, gente, eu implementei também a participação nos lucros. E eu vou explicar sobre isso. Além da participação nos lucros, quando a gente consegue entregar a obra antes do prazo, eu dou um agrado para eles, mas isso não é regra, tá? Eu faço isso de bom grado mesmo para que eles se sintam motivados. Nessa questão financeira, quando eu falo em participação de lucros, como que eu fiz? É muito chato você colocar a participação de lucros na sua empresa com metas inalcançáveis, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, de um engenheiro que trabalha indiretamente com a gente, que a participação de lucro dele foi R$400. Aí é melhor você não dar. Para fazer isso é melhor não ter participação de lucro na empresa, tá? Como que eu criei a regra da participação de lucro na nossa empresa? Eu criei da seguinte maneira. Eu pego o faturamento anual anterior e se no ano vigente nós batemos no mínimo igual o faturamento do ano anterior, cada um ganha um 14º salário no mês de março, mas é referente ao ano anterior, ok? Então, um exemplo para ficar claro para vocês. No ano de 2024, o faturamento da empresa foi 4,3 milhões, certo? Esse ano nós batemos 5,8, então superou bastante a expectativa, beleza. Em março, cada um vai ganhar um salário a mais referente ao ano de 2025. Março de 2026, eles ganham um salário a mais referente ao ano de 2025. Funcionários que não têm um ano de empresa, colaboradores, eles vão ganhar proporcional aos meses trabalhados. Então, se ele tem 6 meses, ele vai ganhar meio salário. E o tempo de experiência, os 3 meses, não conta, ok? Então, se ele tem 6 meses e 3 meses de experiência, ele vai ganhar referente a 13/12 do salário bônus. Então, a parte financeira, eu dei algumas ideias para vocês aí, para vocês entenderem. Agora, o ponto-chave, o ponto crucial de você ter uma equipe motivada é o exemplo na liderança. Você ter atitudes que conquiste a confiança dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Eles realmente vestirem a camisa da empresa por um propósito maior. E isso custa caro. Custa caro em qual sentido? Esse final de ano, pessoal, só para vocês terem uma ideia que eu voltei para o operacional, eu cortei 17 funcionários. E não é legal você cortar 17 funcionários. Não estou falando nem só financeiramente por conta de rescisões, tá? Não é legal porque o ideal era que tivesse proveito cada ser humano que está ali, né?
Mas entenda uma coisa, que se você não cortar o funcionário que não está no mesmo compromisso, no mesmo objetivo, no mesmo ideal que o restante da sua equipe, você perde a equipe toda. Então, qual que é a justificativa de eu manter um funcionário na empresa que ele não está fazendo o que todo o grupo combinou em fazer? Entende o que eu estou falando? Então, por exemplo, para eles ganharem uma bonificação a mais, o próprio grupo decide, vamos esticar aqui 2, 3 horas a mais de trabalho para a gente acabar essa obra e a gente vai ganhar um valor a mais do salário. Mas tem 1 ou 2 que não querem, ou a equipe toda vai trabalhar no final de semana e o cara não vai ainda dar risada, né? Eu não vou, ou é muito atestado, desatestado sempre na segunda-feira, né? Porque no final de semana acabou abusando ali da noite, do álcool, enfim. E nós temos que tomar esse tipo de atitude, né? De cortar esse tipo de funcionário para que não venha desmotivar os outros colaboradores. Através disso, você vai criando um personagem. Personagem é meio chato falar porque soa como falso, mas você vai criando uma personalidade de líder de confiabilidade. Os seus funcionários, seus colaboradores olham para você com confiança, falam, pô, esse cara não vai deixar com que eu me ferre sozinho na empresa. Esse cara valoriza o meu esforço para conseguir algo a mais. 2 pontos eu passei para vocês, a parte financeira, tanto de salário quanto benefícios e bonificação, quanto essa parte da liderança ser confiável, você perder a mão para não perder o corpo, entende? Ainda que o funcionário tecnicamente seja muito bom, o combinado é o combinado. Regra tem que ser aplicado para todos, porque senão você perde a equipe. Terceiro e último ponto que eu queria deixar para vocês, não é só a questão financeira, né, nem a questão da equipe como um todo, mas é a questão de ele ter um plano de carreira dentro da empresa. Os funcionários, eles são motivados por isso. Ninguém quer ficar estagnado para sempre. Então nós criamos dentro da empresa, hoje são 1, 2, 3, 4, 6 cargos. Então você entra como ajudante, de ajudante você passa para servente ou meio oficial, e se você ir aprendendo e se desenvolvendo lá dentro, você vai passar para pedreiro júnior, depois para sênior, depois para pleno. Acima disso, se você tiver carta, você vai para encarregado, com o carro da empresa e outros benefícios a mais. Ponto também que a gente coloca, se o funcionário tiver disposição para estudar, nós pagamos metade de qualquer curso que ele for fazer na área. Eu quero ser engenheiro, não tem problema, metade da faculdade nós pagamos. Pô, Guerreiro, mas eu tenho vontade de fazer tudo isso, só que a minha empresa não tem capacidade financeira. Eu estou falando aqui hoje de empresas já com uma maturidade, pelo menos que nós chamamos de empresas adolescentes, tá? Empresas com um faturamento de 5 milhões ano em média, daí para cima, e com organograma ali de entre 30 e 40 funcionários, tá? Abaixo disso vai ser muito difícil você fazer isso. Porém, para que você conquiste aí a confiança de todos, seja uma pessoa clara na condução dos seus negócios, mesmo que ele ainda seja pequeno, e principalmente coloque para você o seu prolabore e não fique matando lucro na empresa. Até isso você perde equipe, sabia? Você fazendo sua empresa crescer, você vai conseguir chegar nessa organização que eu estou te falando e vai ser muito proveitoso. Os dias de hoje não está fácil você manter a equipe motivada, a mão de obra está cada vez mais escassa, estamos numa mudança de comportamento das gerações, que está cada vez mais difícil ter essa mão de obra. Então nós precisamos nos adaptar, né, e ser cada vez pessoas que tenham mais liderança e mais convencimento, para que a gente tenha mão de obra qualificada para estar trabalhando, tá bom? Acho que a dica foi bem bacana aí, como manter sua equipe motivada. Se você gostou aí, deixe seu like no canal, compartilhe o vídeo, né? Se inscreva no canal, a gente está indo muito bem, os meninos aí da edição estão indo muito bem, e eu tenho certeza que você que acompanha o canal aí vai conseguir bastante dicas para conduzir o seu negócio da melhor maneira possível, tá bom? Forte abraço para todos e até o próximo vídeo.